Voltar antes do previsto nunca foi meu hábito, mas naquela viagem de negócios algo dentro de mim pesava. Fechei os contratos, apertei as mãos, sorri nas reuniões, mas uma inquietação não me deixava em paz. Era como se uma voz baixa, quase esquecida, repetisse dentro de mim: volte agora, não espere mais. Não avisei ninguém. Nem minha filha, nem meu genro, nem vizinhos. Apenas entrei no carro alugado, dirigi até o aeroporto e comprei a passagem mais próxima para casa. Durante o voo, enquanto os outros passageiros dormiam encostados nos assentos, eu fiquei olhando para a janela, vendo nuvens se partirem em pedaços como se fossem véus. Era como se o mundo estivesse tentando me mostrar que algumas coisas só podem ser vistas quando não se planeja. Quando aterrissei, já passava das 9 da noite. A cidade estava úmida por causa de uma chuva fina que parecia não ter pressa de ir embora. Pedi um táxi em vez de ligar para alguém me buscar. Era melhor assim. O silêncio, a surpresa. Eu imaginava que chegaria em casa e encontraria minha filha surpresa com meu retorno antecipado. Talvez uma mesa simples com ela e o marido jantando. Talvez uma conversa amena antes de dormir. Pensava até que poderia ser recebido com um abraço rápido, como quando ela era menina, e corria para me abraçar na porta. Mas quanto mais o carro se aproximava do bairro, mais aquela sensação de estranheza se intensificava. Na entrada da rua onde sempre morei, percebi algo diferente. O silêncio que geralmente marcava as noites ali havia sido substituído por um burburinho de vozes, gargalhadas e música. O motorista desacelerou, olhando para os carros enfileirados nos dois lados da calçada. Era tanta gente que ele precisou parar antes do portão de casa. "Alguma festa por aqui?" ele perguntou, e eu apenas respondi com um aceno vago, porque a resposta eu mesmo não tinha. Enquanto pagava a corrida, minhas mãos tremeram levemente. Não era nervosismo comum. Era a percepção de que aquela cena não me pertencia, como se eu fosse um visitante em uma rua que sempre chamei de minha. Carregando minha mala de mão, caminhei devagar até a frente da casa. O asfalto ainda molhado refletia as luzes dos carros estacionados e cada passo ecoava como se estivesse andando sobre vidro prestes a rachar. À medida que me aproximava, a confusão se tornava mais nítida. Risadas altas, taças tilintando, vozes celebrando como se um grande acontecimento estivesse sendo vivido ali. Meu coração acelerou não pela surpresa da festa, mas pelo fato de que ninguém havia me avisado. E mais ainda, porque era dentro da minha casa que tudo aquilo acontecia. Parei alguns metros antes do portão. A visão que tive parecia a saída de um pesadelo doméstico. Pessoas que nunca vi. Rostos estranhos circulando pelo jardim. Garrafas abertas sobre mesas improvisadas. E uma música alta que quebrava o silêncio de todo o bairro. O que me fez gelar de verdade não foi a presença deles, mas o que estava pendurado, bem visível, como uma bandeira cravada no território. Um cartaz enorme, branco com letras escuras, balançando com o vento úmido da noite. Li devagar, como se cada palavra fosse um soco. Um brinde à nossa nova casa. Fiquei parado ali, na calçada, com a mala ainda na mão. Ninguém havia percebido minha presença. Me senti como um fantasma que retorna e encontra seu lugar ocupado por vivos que o celebram morto. O ar parecia mais pesado e a rua inteira já não era a mesma rua que deixei dias atrás quando viajei. Tudo estava ali. Minha casa, minha porta, meu jardim. Mas de repente já não me pertenciam mais. Olhei para as janelas iluminadas, para as pessoas que entravam e saíam livremente, para os carros alinhados como convidados formais de um evento bem planejado. Naquele instante, algo dentro de mim não quebrou com violência, mas se dobrou em silêncio. Eu sabia, com uma certeza amarga, que aquela noite não era um acidente, não era coincidência. Havia algo preparado, algo feito à minha revelia, e eu estava apenas começando a entender. Não disse uma palavra. Não me apresentei, não interrompi a festa. Fiquei ali imóvel, na beira da calçada, observando como um estranho observa a vida dos outros pela janela. E foi nesse silêncio inicial que comecei a compreender. O que eu descobriria a partir dali mudaria para sempre, não só a relação com minha família, mas a forma como eu viria o próprio significado da palavra lar. Fiquei parado alguns instantes, tentando digerir a cena diante de mim. Mas era impossível não encarar o absurdo estampado naquelas palavras penduradas no portão, como se fossem um troféu. Um brinde à nossa nova casa. Não havia erro de leitura.
Estava escrito em letras maiúsculas, traçadas com tinta escura sobre o tecido branco que balançava levemente com o vento. Aquilo não era um detalhe decorativo. Era uma declaração de posse, uma sentença pública de que o lugar que por décadas chamei de meu agora era celebrado como conquista de outros. Aproximei-me um pouco mais, ainda sem ser notado. O portão estava aberto, e pelo vão eu podia ver o jardim, as mesas improvisadas com toalhas coloridas, os copos de plástico levantados em brindes constantes. As vozes se misturavam em frases de parabéns, risadas escandalosas, cumprimentos entre pessoas que jamais pisei na vida. Eu não conhecia nenhum daqueles rostos, mas todos se moviam pela minha casa com intimidade, como se fosse deles desde sempre. Cada detalhe me feria. A música que ecoava pela sala onde antes eu lia em silêncio, as crianças correndo pelo corredor onde um dia minha filha deu os primeiros passos, os casacos pendurados de qualquer jeito na cadeira que comprei junto com minha falecida esposa. Mas o que mais me marcou foi perceber que ninguém, absolutamente ninguém, parecia sentir falta de mim. Não havia sequer uma sombra de expectativa, como se minha existência já tivesse sido apagada da narrativa daquela noite. E, no entanto, eu estava ali, em carne e osso, vendo meu mundo ser redesenhado sem meu consentimento. O cartaz tremulava com um certo sarcasmo, como se me desafiasse a reagir. Eu poderia ter atravessado o portão, interrompido a festa, exigido explicações, mas não fiz nada. Apenas permaneci imóvel, com a mala ainda na mão e os olhos fixos naquela frase que se tornava cada vez mais pesada. A cada segundo meu coração alternava entre a raiva e um tipo de calma sombria, quase gelada. Aquela frase não era apenas um brinde, era uma traição. Um plano arquitetado para me excluir, para me transformar em espectador da minha própria vida. Quando finalmente respirei fundo, olhei em volta. A rua estava lotada de carros, como se todos tivessem sido convidados, menos eu. Os vizinhos que conheci por anos agora riam junto de estranhos dentro da minha casa, e ninguém parecia pensar que havia algo errado em celebrar a conquista de um lar que não lhes pertencia. Eu sabia que, dali em diante, precisava observar com atenção cada detalhe, cada rosto, cada palavra, porque aquele cartaz era só a superfície de algo mais profundo, e no fundo do meu peito eu já intuía. A resposta para o que realmente estava acontecendo estava lá dentro. Junto dos rostos familiares que eu ainda não tinha visto, mas que sabia que estavam em meio àquela comemoração, meu silêncio não era fraqueza. Era o primeiro passo. Avancei mais alguns passos, ainda na sombra das árvores da calçada, e de repente, o que antes parecia apenas uma aglomeração de estranhos ganhou contornos mais dolorosos. Entre aqueles rostos desconhecidos, finalmente reconheci algo que me perfurou mais fundo do que qualquer palavra naquele cartaz. Minha filha estava ali, em meio àquela gente, rindo como se fosse a anfitriã de uma vitória conquistada com esforço próprio. Ela segurava uma taça de vidro, não de plástico como a maioria, e sorria para todos, como se fosse a dona legítima da casa. Ao lado dela, o genro, aquele mesmo rapaz que tantas vezes me olhou com falsa reverência, agora erguia o braço, comandando a atenção dos presentes. Foi nesse momento que ouvi a frase que me fez compreender que não havia engano, que não se tratava de uma festa qualquer, um brinde à nossa nova casa. Ele gritou, e todos repetiram em coro, levantando copos e taças. O som ecoou pelo portão aberto, atravessou meu peito como uma lâmina e deixou um silêncio ensurdecedor dentro de mim. Não havia como fingir que era um mal-entendido. Não havia como imaginar que estavam ali comemorando outra coisa. Eles celebravam a minha ausência como se fosse libertação. Brindavam a minha casa como se fosse um troféu conquistado. Observei discretamente cada detalhe. Minha filha usava o vestido que certa vez eu mesmo havia lhe dado de presente em um aniversário, agora combinado com joias que nunca vi, provavelmente compradas com recursos que não vinham dela. O genro falava alto, gesticulava, como se estivesse em um palco, agradecendo a todos pela nova fase da vida, e cada palavra era acompanhada por aplausos de desconhecidos. Eu era invisível. E, de certa forma, talvez esse fosse o papel que eles planejavam para mim desde o início. O homem que trabalhou, construiu, sustentou, mas que não estaria presente para usufruir, apenas para ser substituído. Meu corpo parecia paralisado, mas minha mente registrava cada cena como quem grava provas para um julgamento inevitável. Eu não precisava correr até lá,
Não precisava arrancar a taça das mãos de ninguém ou destruir o cartaz. A justiça que eu buscava não se fazia em gritos, mas em silêncio. A cada riso, a cada brinde, a cada olhar de cumplicidade trocado entre minha filha e meu genro, a certeza crescia dentro de mim. Eles haviam me apagado por escolha própria. E era justamente essa escolha que selava o destino deles, não o meu. Permaneci imóvel, respirando fundo, até que um vizinho me notou à distância. Ele parou por um segundo, franzindo a testa, talvez surpreso por me ver ali. Mas antes que dissesse qualquer coisa, desviou o olhar e voltou à festa, como se preferisse fingir que não tinha visto nada. Essa foi a confirmação final. Todos estavam envolvidos, todos sabiam. E eu era o único que não deveria estar ali. A cena era clara como uma fotografia. Minha filha rindo. Meu genro discursando, estranhos ocupando cada canto da minha casa. Um espetáculo de traição cuidadosamente encenado. E eu, na calçada, era o único que sabia que aquela celebração tinha prazo de validade. Porque o que eles não imaginavam era que eu já carregava dentro de mim mais do que silêncio. Eu carregava a chave para desmontar aquela farsa. Fiquei na calçada, sem me mover. Como se cada palavra dita no interior da casa fosse atravessada por mim em ondas. E o que mais doía não era a música alta nem as gargalhadas exageradas, mas a clareza do discurso que ecoava no meio da sala. O genro ergueu a taça de novo, chamando a atenção de todos, e de repente o burburinho cessou como se obedecessem a um maestro. Ele respirou fundo, olhou em volta e começou a falar com a convicção de quem acredita que finalmente conquistou algo que lhe era negado. Hoje começa uma nova etapa das nossas vidas, ele disse, a voz firme, cada sílaba cuidadosamente lançada como uma flecha. Finalmente livres, finalmente donos de tudo. Esta casa simboliza não só um espaço físico, mas um futuro construído com nossas próprias mãos. Ninguém mais poderá tirar isso de nós. O aplauso que seguiu foi ensurdecedor, mas para mim não passava de um ruído distante, quase grotesco. Livres, ele dissera. Livres de quem? Donos de tudo, ele celebrava. Donos de quê? O mundo girava ao meu redor e eu não precisava de respostas. Elas já estavam escancaradas diante de mim. Aquela fala não era apenas uma celebração, era uma declaração de guerra silenciosa contra mim. O homem que eles estavam apagando da narrativa era eu. Enquanto ele falava, minha filha sorria ao lado dele, confirmando cada frase com um aceno de cabeça, como se concordasse com cada detalhe, como se aprovasse a ideia de que a liberdade dele só poderia existir com a minha ausência. Ver aquele sorriso me corroeu mais do que ouvir o discurso, porque não era apenas o genro tentando se exibir, era minha própria filha chancelando a traição. Como se fosse algo natural, inevitável, justo, os convidados batiam palmas, brindavam, gritavam palavras de incentivo. Um deles até comentou em voz alta, agora sim, é tudo de vocês. E a frase pairou no ar como uma sentença definitiva. Eu sabia que dali em diante não havia mais espaço para inocência. Eles não estavam apenas ocupando meu lar. Estavam reescrevendo a história, colocando-se como protagonistas de uma conquista que, na realidade, era construída sobre o meu suor, sobre os anos que passei sustentando aquela casa, sobre cada escolha que fiz para dar estabilidade à família. O mais cruel de tudo foi perceber que não se tratava de um improviso. A fala era ensaiada, calculada, um espetáculo montado para validar uma mentira diante de testemunhas. Era como se precisassem da aprovação coletiva para que aquilo se tornasse verdade. Mas para mim, o que ecoava não era a força das palavras dele. Era o vazio no espaço onde, por direito, deveria estar a minha presença. Fiquei ali, com os olhos fixos naquela cena, e não reagi. Não era a hora. Havia algo dentro de mim que me dizia para esperar, para observar, para guardar cada detalhe. Porque um discurso como aquele, por mais alto que fosse, não teria valor diante do silêncio certeiro que eu já preparava dentro de mim. Eles falavam de liberdade e posse como se estivessem em um tribunal improvisado, mas esqueceram que as sentenças mais duras raramente são gritadas, são assinadas em silêncio. Continuei parado ali, na beira da calçada, como uma sombra que ninguém esperava ver. A mala de mão ainda pesava no meu braço, mas eu já não sentia o peso físico. O verdadeiro peso estava dentro de mim, um bloco silencioso de incredulidade e amargura. Olhava para aquela cena como quem observa uma peça de teatro escrita às minhas costas, com atores improvisando falas sobre a minha vida.
E ainda assim, por mais absurdo que fosse, ninguém parecia notar a figura imóvel diante do portão, o dono legítimo da casa reduzido a mero espectador. As vozes vinham em ondas, misturadas ao som metálico das taças que se tocavam. Cada gargalhada parecia zombar do meu silêncio. Cada brinde era como uma martelada pregando um caixão no qual haviam tentado me enterrar vivo. Eu observava minha filha circulando entre os convidados, sorridente, oferecendo bebidas como se fosse anfitriã de um banquete conquistado com sacrifício próprio. Vi o genro posar para fotos diante do cartaz no portão, ao lado de amigos que batiam no ombro dele como se parabenizassem um homem que venceu grandes batalhas. Eu poderia ter atravessado o portão naquele instante. Poderia ter interrompido tudo com um grito, arrancado o cartaz, exigido respeito. Mas permaneci imóvel, e essa decisão foi o meu verdadeiro confronto. Porque estar ali, silencioso, encarando a traição sem dar a eles o espetáculo da minha fúria, foi o golpe mais duro que poderiam receber. Não havia insulto, não havia acusação. Havia apenas a minha presença, e ela soava como um fantasma que ninguém queria encarar. Foi então que alguns olhos começaram a se desviar em minha direção. Primeiro uma mulher que nunca vi, que interrompeu a conversa e cochichou algo para quem estava ao lado. Depois um vizinho que apertou os lábios ao me reconhecer, mas desviou o olhar, como se fosse cúmplice de um segredo que não ousava revelar. E finalmente minha filha. Ela me viu. Por um segundo seus olhos se encontraram com os meus. E naquele breve instante, eu enxerguei o desconforto que ela tentou esconder com um sorriso forçado. O sorriso não durou. Ela virou o rosto, fingiu não ter me visto e voltou a falar com os convidados. O genro, percebendo a tensão, também me avistou. Diferente dela, não desviou. Fitou-me diretamente com um meio sorriso que mais parecia deboche. Levantou a taça em minha direção, como se me brindasse ironicamente, e depois virou-se de costas, como se me reduzisse a nada. Aquele gesto confirmou o que já sabia. Minha presença não era surpresa. Era um incômodo calculado. Eles haviam planejado me excluir, e se eu estava de volta, não passava de um obstáculo a ser empurrado para fora de cena. Não dei um passo, não pronunciei uma palavra. Apenas permaneci ali, deixando que eles sentissem o peso de minha observação silenciosa. A festa continuou, mas a atmosfera mudara. O riso já não era tão solto, as falas não soavam tão seguras. Eles sabiam que eu tinha visto, que eu sabia. E embora tentassem prosseguir como se nada tivesse acontecido, o silêncio que emanava de mim começou a preencher os espaços vazios daquela comemoração. A calçada se tornou meu palco, e meu silêncio, minha arma. Não precisei erguer a voz, porque naquele momento a simples constatação da minha presença foi suficiente para expor a fragilidade daquela farsa. Eles queriam que eu fosse invisível, mas eu estava ali, e o incômodo estampado em seus olhares dizia tudo. E foi assim, sem gritar, sem mover um dedo, que iniciei a virada. Porque naquela noite, diante do cartaz que celebrava a minha ausência, o verdadeiro brinde ainda estava por vir. E ele não seria feito em taças de vidro, mas em silêncio afiado e certeiro. Decidi dar o próximo passo. Arrastei a mala pelo portão aberto, atravessando o jardim que agora parecia terreno estrangeiro. Cada passo era calculado, não por medo, mas por frieza. Os convidados desviavam os olhos, alguns cochichavam, outros se afastavam, como se a simples proximidade da minha presença fosse suficiente para estragar o gosto do vinho barato que bebiam. O cartaz balançava acima de mim e a frase estampada parecia rir de mim em silêncio. Um brinde à nossa nova casa. Não era mais um detalhe, era um insulto. Cheguei até a porta principal. Ela estava escancarada como se fosse entrada livre para todos, menos para mim. Da soleira, vi a sala iluminada, gente circulando entre sofás e cadeiras que eu mesmo havia escolhido anos atrás, quando ainda acreditava que aquele lar era indestrutível. O genro estava de costas, rindo alto com dois homens, gesticulando como dono absoluto. Minha filha, porém, me viu primeiro. Parou por um instante, congelada, como quem flagra algo que não deveria existir. E então, num impulso frio, veio até a porta. Pai, disse ela sem emoção. Apenas uma constatação. Eu não respondi. Apenas esperei que ela desse o próximo passo. Ela respirou fundo, olhou para trás, como se buscasse coragem no genro, e então soltou. Você não deveria ter voltado agora. Foi como se um alarme silencioso disparasse dentro de mim. Aquela frase não tinha hesitação, não era fruto de nervosismo, mas de planejamento.
Era a prova de que minha ausência havia sido organizada, desejada. Eles não contavam com o meu retorno antes do tempo. O genro percebeu a situação e veio até a porta, ainda com a taça na mão. Encostou-se no batente, bloqueando a entrada com o corpo. O sorriso dele não tinha nada de cortês. "Não temos espaço para você aqui", disse, quase como quem pede o sal na mesa de jantar, banalizando as palavras que acabavam de quebrar o pouco que restava da fachada de família. Fiquei parado, a mala ao meu lado, olhando nos olhos dele. Por dentro, uma tempestade rugia, mas por fora não demonstrei nada. Apenas sorri de leve, sem mostrar os dentes, aquele tipo de sorriso que não traduz alegria, apenas certeza. Não forcei a entrada, não empurrei ninguém. Eu sabia que atravessar aquela porta naquele momento seria me rebaixar à encenação que eles tinham preparado. "Entendi", murmurei, quase sem mover os lábios. Minha filha desviou o olhar, incapaz de sustentar o peso do meu silêncio. O genro, satisfeito com o que pensava ser uma vitória, apenas girou o corpo e voltou para dentro, ignorando-me como se já estivesse resolvido. A porta ficou entreaberta, mas para mim estava fechada como uma muralha. Virei as costas e desci novamente os degraus da varanda. Atrás de mim a música voltou a subir, os brindes continuaram e as gargalhadas recuperaram seu tom artificial. Eles acreditavam que tinham vencido, que haviam me empurrado para fora sem resistência. Mas o que não sabiam é que aquele recuo não era desistência, era cálculo. Eu já havia visto o suficiente. Eu já sabia que não se tratava apenas de uma festa. Era uma celebração da minha exclusão, assinada e chancelada pelas pessoas que mais deveriam me proteger. Na calçada, respirei fundo e apertei a mala com força. A porta podia não ter se aberto para mim, mas existiam outras portas, mais discretas, mais poderosas, que só eu sabia destrancar. E quando eu decidisse girar as chaves certas, aquela comemoração iria se transformar no funeral silencioso da própria arrogância deles. Voltei a me afastar, mas não fui embora. Dei a volta pela lateral da casa, como tantas vezes fiz quando voltava do trabalho, e preferia entrar pela porta dos fundos, sem chamar atenção. A diferença é que agora a minha própria casa me parecia hostil, tomada por estranhos e por risos que não me pertenciam. O corredor lateral estava mal iluminado, mas o suficiente para que eu pudesse observar pela janela da cozinha. Dentro, alguns copos se acumulavam na pia, garrafas abertas sobre a mesa, restos de comida espalhados. Não era a casa organizada que conheci. Aquilo parecia mais uma ocupação do que uma comemoração. Foi ali que percebi um detalhe que congelou meu sangue. Sobre a mesa, entre pratos descartáveis e guardanapos amassados, havia uma pasta vermelha. Uma pasta que eu conhecia bem. Era uma das que ficava guardada no meu escritório, na prateleira alta, aquela que raramente alguém mexia. Do lado de fora, pude ver folhas meio soltas, algumas com carimbos oficiais e assinaturas. Reconheci meu próprio nome impresso no cabeçalho. Eles não apenas estavam dentro da minha casa, estavam dentro da minha vida, vasculhando o que não lhes pertencia. Esperei. 2 convidados entraram na cozinha. Pegaram mais garrafas e saíram sem notar a pasta. Quando a sala principal explodiu em mais uma rodada de brindes, aproximei-me devagar, empurrando a janela com cuidado, até que cedeu o suficiente para minha mão alcançar o interior. Toquei a pasta, puxei algumas folhas e li as primeiras linhas iluminadas pela luz artificial. Contratos de financiamento, extratos bancários, cópias de registros da própria casa, e então vi o pior. Entre aqueles papéis havia um contrato de transferência parcial de propriedade. Um documento ainda sem todas as assinaturas, mas com espaço reservado para o meu nome, como se estivessem esperando apenas o momento certo de me pressionar a assinar. Ali estava clara a intenção: tomar não apenas o espaço físico, mas os direitos legais sobre ele. Minha filha e meu genro não estavam celebrando um simples jantar. Estavam celebrando a antecipação de uma herança forçada, a vitória de um plano que só poderia existir se eu fosse reduzido a um detalhe incômodo. Meu coração batia forte, mas meus movimentos continuaram controlados. Recolhi discretamente uma das cópias, dobrei e coloquei no bolso interno do casaco. Ninguém notou. Fechei a janela com o mesmo cuidado, dei 2 passos para trás e respirei fundo. Agora eu tinha algo que eles não sabiam, prova material de suas intenções. O silêncio que carregava deixava de ser apenas postura. Tornava-se estratégia. Enquanto me afastava pela lateral da casa,
Pude ouvir de novo a voz do genro alta dominando a sala. Agora, ninguém mais poderá contestar. Está tudo resolvido, tudo nosso. Risadas o acompanharam, taças tilintaram. Mas eu já não ouvia com o mesmo peso, porque dentro do meu bolso, dobrado com precisão, estava o início da ruína deles. Não era preciso escândalo. Não era preciso invadir a sala e acusar ninguém. Eu sabia que cada palavra daquele documento era mais forte do que qualquer grito. Eles acreditavam que estavam escondendo um segredo bem protegido. Mas o segredo agora era meu. E como toda arma silenciosa, só precisava ser usada no momento certo. Saí para a rua novamente, misturado às sombras, invisível para quem ainda ria e brindava lá dentro. Enquanto eles celebravam, eu já movia mentalmente as peças de um tabuleiro que eles não sabiam estar jogando. E pela primeira vez naquela noite, senti algo que não era raiva nem tristeza. Era calma. A calma de quem sabe que a festa deles tinha a data marcada para terminar. E não seria do jeito que imaginavam. Caminhei lentamente até o fim da rua, distante o bastante para que o som da festa se tornasse apenas um eco abafado. Sentei-me em um banco público, ainda úmido pela garoa que caíra mais cedo, e ali fiquei, imóvel, com a mala ao meu lado e a pasta dobrada no bolso do casaco. Quem me visse naquela hora poderia pensar que eu era apenas um velho cansado voltando de viagem. Mas dentro de mim, um movimento silencioso já estava em curso. Eu não precisava discutir, não precisava levantar a voz, não precisava tentar convencer ninguém. O que eu tinha em mãos era maior do que qualquer briga de palavras. Prova escrita, assinaturas, contratos. Peguei o documento e o li mais uma vez, agora com calma, sob a fraca luz do poste. Cada linha confirmava o que eu já suspeitava. Haviam planejado a minha exclusão com antecedência. Queriam me empurrar para fora não apenas emocionalmente, mas também legalmente. Queriam transformar minha ausência em algo oficial, irreversível. Mas cometeram um erro fatal. Deixaram o rastro no papel. E se há algo que a vida me ensinou nos meus anos de negócios, é que papel fala mais alto que promessas e discursos. Fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei-me das inúmeras vezes em que cedi em silêncio, em que aceitei ser posto de lado para evitar conflitos. Lembrei-me das reuniões de família em que minha palavra era ouvida, mas logo ignorada, como se fosse apenas ruído. Lembrei-me da última vez em que minha filha disse com desdém disfarçado de riso que o velho ainda acha que decide alguma coisa. Era isso, para eles eu era um estorvo. Um homem que já dera o que tinha de dar e que agora deveria ceder espaço. Só que esqueciam que havia uma diferença entre envelhecer e deixar de ser dono do próprio destino. Não telefonei para ninguém naquela noite. Não bati na porta de vizinhos para buscar apoio. Não enfrentei minha filha nem o genro. Não precisava. A decisão que tomei nasceu ali, sentado no banco molhado, sob a luz amarelada de um poste solitário. Não haveria gritos. Não haveria discussão. Eu usaria exatamente o que eles tentaram usar contra mim. O mesmo documento que pretendia me expulsar seria a chave para a queda deles. Levantei-me, ajeitei o casaco e caminhei até a avenida principal. Encontrei um táxi disponível e pedi para me levar a um hotel simples, longe dali. Entrei no quarto de paredes frias e móveis desgastados. Mas ao trancar a porta, senti algo que há muito não experimentava. Controle. Coloquei a pasta sobre a mesa, tirei a caneta do bolso interno e comecei a anotar, em um caderno de capa preta que sempre me acompanhava, cada detalhe daquela noite. Os carros, os rostos, as frases, o cartaz. E ao final da página, escrevi apenas uma sentença curta. Eles já perderam, mas ainda não sabem. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre fiz a vida toda. Tomei café amargo na pequena cafeteria do hotel e, com o documento dobrado no bolso, caminhei até o escritório de um advogado que conhecia havia décadas. Não precisei dizer muito. Apenas coloquei o papel sobre a mesa dele e fiquei em silêncio. Ele leu, levantou os olhos e disse: "Eles se enterraram sozinhos." Eu apenas assenti. Não houve explosão. Não houve ameaça. Apenas passos firmes e frios. Porque a vingança que dura é a que nasce do silêncio, e não da raiva. Enquanto eles brindavam a nova casa, eu já havia decidido. A festa deles estava marcada para terminar. E quem desligaria a música não seria ninguém além de mim. 2 dias se passaram desde a noite em que encontrei a festa no meu portão. 2 dias em que permaneci invisível aos olhos deles, mas ativo, calculando cada passo com a calma de quem sabe que pressa é inimiga da precisão.
Enquanto eles acreditavam que tinham me apagado da narrativa, eu já havia movido as peças certas. O advogado que consultei não precisou de longas explicações. Bastou ver a cópia do contrato para compreender que aquilo era uma tentativa grosseira de fraude familiar, uma armadilha legal armada por quem acreditava que a arrogância substitui inteligência. Ele fez as ligações, protocolou os papéis, acionou as cláusulas que eu mesmo havia construído anos antes, quando ainda pensava em proteger minha filha de infortúnios futuros. Ironia do destino. As mesmas salvaguardas criadas para protegê-la agora se voltavam contra ela e o marido. Enquanto isso, lá na minha rua, a festa se prolongava. Vizinho me contou por mensagem curta que ainda havia carros chegando e saindo, gente celebrando como se fosse um casamento. Meu genro distribuía sorrisos e discursos diários. Minha filha fazia questão de mostrar cada canto da casa como se fosse uma anfitriã orgulhosa. Nas redes sociais, fotos começaram a aparecer. Poses diante do cartaz, um brinde à nossa nova casa. Legendas exaltando a conquista da família. Para quem olhava de fora, era uma cena perfeita de ascensão. Mas eu, do meu canto silencioso, sabia que cada postagem era apenas registro de uma comemoração destinada a se tornar prova pública da própria ilusão. A notificação chegou antes do esperado. O cartório agiu rápido, respaldado pela documentação que apresentei. Na manhã do terceiro dia, um oficial de justiça foi até a minha casa. Não precisei estar presente para imaginar a cena. Minha filha, ainda em êxtase pela suposta conquista, abrindo a porta e encontrando um envelope selado com o peso da lei. O silêncio que deve ter se instaurado na sala, contrastando com o riso que até segundos antes ecoava entre as paredes. O genro tentando argumentar, mas sendo informado de que ali não havia margem para discussões. O documento era claro. Qualquer transferência de propriedade estava suspensa e a tentativa configurava fraude. A casa permanecia sob minha titularidade e eles, ao contrário do que pregavam, não eram donos de nada. Soube por vizinhos que a festa acabou ali. O cartaz foi retirado às pressas. Algumas garrafas quebradas no chão no meio do tumulto, convidados saindo sem entender direito o que havia acontecido. As gargalhadas cessaram, substituídas por cochichos nervosos. O brinde, aquele brinde insolente que ecoava em minha cabeça desde a primeira noite, terminou em silêncio. E não por minha voz, não por um confronto direto, mas pelo peso discreto daquilo que eles nunca poderiam apagar. A verdade registrada em papel, reconhecida por lei, assinada com meu nome. Enquanto eles desmoronavam diante da surpresa, eu estava sentado em meu quarto de hotel, diante da janela aberta, sentindo a brisa fria da manhã. Não precisei levantar a taça, não precisei estar presente para testemunhar a queda. Bastava-me imaginar o instante em que o riso se quebrou, em que a confiança cega se transformou em pavor. Foi ali sem alarde que a festa terminou. E a diferença entre nós ficou clara. Eles precisavam da plateia, do aplauso, do barulho. Eu precisei apenas do silêncio. E naquele silêncio, a vitória não tinha gosto de vingança ruidosa, mas de justiça inevitável. Voltei à rua dias depois, quando o movimento já tinha cessado. Não havia mais carros alinhados dos dois lados da calçada. Não havia música nem gargalhadas que atravessavam as paredes. O portão estava entreaberto. E o cartaz, que antes tremulava com insolência, agora jazia rasgado em um canto, manchado de chuva e pisoteado. Entrei sem pressa, arrastando a mala que ainda não havia desfeito desde a viagem. E o que encontrei foi o oposto do espetáculo que testemunhei naquela primeira noite. A casa estava silenciosa, quase deserta, como se tivesse sido evacuada às pressas. Garrafas quebradas ainda no chão, cadeiras fora do lugar, copos plásticos esquecidos no jardim. O que antes era celebração agora parecia cenário de abandono. Passei pela sala e vi no sofá alguns papéis amassados, tentativas inúteis de justificar o injustificável. Reconheci anotações do genro, números apressados, cálculos que não fechavam. Tudo estava impregnado de improviso, de desespero. No corredor encontrei uma taça de vidro caída, o mesmo tipo que minha filha erguera ao lado dele enquanto brindava a nova casa. Agora, estilhaçada, refletia a luz da tarde em fragmentos no chão. A imagem era clara. O que eles acreditaram ser posse eterna não passou de um espetáculo curto, encerrado pelo peso inevitável da verdade. Subi até o meu antigo quarto. O cheiro era o mesmo de sempre, mas havia algo diferente. Ausência.
Gavetas abertas, objetos retirados às pressas. Eles haviam levado o que puderam, como quem foge sem olhar para trás. Mas não levaram tudo. Sobre a mesa, encontrei uma fotografia antiga de minha filha ainda criança no colo da mãe. Não chorei. Apenas segurei o retrato por um instante e depois o guardei no bolso interno do casaco. Não como lembrança dela, mas como prova de que nem sempre foi assim. De que em algum ponto do caminho ela escolheu apagar quem realmente lhe deu tudo. Caminhei pelos cômodos, um a um, e em cada um o vazio se tornava mais evidente. A casa que fora palco de tantas memórias agora não passava de casca. Não senti raiva, não senti vingança. Senti apenas clareza. Aquele espaço não era mais meu. Não porque eu tivesse perdido a posse, mas porque havia perdido o sentido. Um lar não é feito apenas de paredes, mas de respeito. E respeito é algo que eles quebraram muito antes de tentar assinar qualquer contrato. Não permaneci ali por muito tempo. Tranquei a porta, guardei as chaves no bolso e me afastei sem olhar para trás. A casa vazia ficaria como símbolo, não como prisão. O que eu queria já estava decidido dias antes, quando sentei diante da mesa do advogado e apontei para um novo caminho. Foi assim que, uma semana depois, entrei em outro endereço. Um apartamento pequeno, mas iluminado, com janelas que davam para o mar. As paredes claras refletiam a luz da manhã, e o silêncio ali não tinha o peso do abandono, mas a leveza da paz. Desfiz a mala pela primeira vez desde a viagem. Coloquei as roupas em gavetas novas, pendurei o retrato antigo em uma prateleira discreta e deixei sobre a mesa de centro o caderno de capa preta onde anotei cada detalhe daquela noite. Abri a janela e deixei o vento salgado entrar. Não havia carros desconhecidos na rua, não havia brindes falsos nem discursos ensaiados. Havia apenas o som das ondas quebrando ao longe. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. A casa que tentei proteger, eles destruíram sozinhos. O nome que tentaram apagar permanece nos papéis que guardo comigo. Mas mais importante do que isso, a dignidade que tentaram arrancar nunca saiu de minhas mãos. Porque a vingança mais precisa não está em recuperar o que tiraram, mas em construir algo novo sem precisar deles. Fechei os olhos e deixei o silêncio preencher cada espaço. Não era o silêncio da exclusão, mas o da escolha. E naquele momento, entendi que o verdadeiro brinde nunca esteve naquela festa apressada, nem nas taças erguidas com arrogância. O verdadeiro brinde estava ali, no meu novo lar, no som do mar, no direito conquistado de viver em paz. E enquanto respirava fundo, apenas pensei, a festa deles acabou, mas a minha vida finalmente começou de novo.